Eu até gostaria de complementar um outro ponto que, desculpa, Tainá, não sei se não, só pode falar. Sim, eu gostaria até de complementar um outro ponto, né, que eu acho que é bem emblemático assim para a gente pensar no Brasil, né, que é, né, caso esse PL seja aprovado, ele limita totalmente a competência legislativa dos estados e municípios. Atualmente, a gente conseguiu avançar nos últimos anos, né, no país, a criação de políticas públicas, de leis, de normas regulatórias mais restritivas ao uso de agrotóxicos nos estados, nos municípios. Tem município, por exemplo, como, né, o de Santa Catarina, lá em Santa Catarina, Florianópolis, que instituiu até a primeira lei, né, de territórios livres de agrotóxicos transgênicos. Caso o PL do veneno, né, seja aprovado, ele vai limitar a competência legislativa dos estados e municípios e leis que sejam mais restritivas ao uso de agrotóxicos ou que proíba determinada substância já vai encontrar uma maior dificuldade de serem implementadas. Então, amarra, né, centraliza, né, a nível federal, né, a competência legislativa, inclusive, né, de regulamentação de agrotóxicos. Isso é muito ruim, principalmente porque nós conseguimos, Tainá, em 2012, criar uma política nacional de agroecologia e produção orgânica. Dentro dessa política foi criada o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, um fato inédito, né, no Brasil. O Brasil até se tornou o país referência por criar uma proposta de política para reduzir a utilização de agrotóxicos, né? E o Pronara, que hoje se tornou a Pinara, né? O projeto de lei 6670 de 2016, que também tramita, né, no Congresso nesse momento, paralelo ao PL do veneno, ele traz aí várias iniciativas, né, são 135 iniciativas para redução de agrotóxicos no país, que é muito importante. E como a gente não tem avançado a nível federal, né, na instituição dessa política, da Pinara, a gente tem, né, conseguido articular nos estados e municípios as políticas estaduais, as políticas municipais de redução de agrotóxicos. Se o PL do veneno passar, ações como essas vão ser, né, impossibilitadas de acontecer. É exagero falar, então, que o Brasil seria um, dois, ou até o país mais tóxico do mundo para se viver? Não é nem um pouco de exagero. Na verdade, é claro que essa liderança aí é bem disputada entre Brasil e Estados Unidos, em termos de volume, né, de agrotóxicos, mas o Brasil ele sempre está no dos maiores consumidores de agrotóxicos, né? Então, o que mais comercializa, compra, e também que aplica, porque a gente tem algumas distorções aqui de terra, por exemplo, né? Então a gente tem uma área enorme de pastagem e de pastagem degradada. Quando, às vezes, alguns cálculos que eles fazem, inclui-se essas áreas e as pastagens, na verdade, não são as que mais utilizam. Então, a gente vê muita distorção, né? A gente já deve ter visto por aí, não, mas o Japão usa mais agrotóxico que o Brasil. Não é bem assim, né? Isso é muito importante colocar aqui, que é bom a gente, como a gente está com essa participação muito restrita, é muito importante que a gente vá atrás dos dados confiáveis, que nem saiu agora, né, que o agronegócio alimenta 800 bilhões de pessoas, o agronegócio brasileiro alimenta 800 bilhões de pessoas. O agronegócio brasileiro ele não alimenta nem os próprios brasileiros, né? A gente tem metade da população de volta à insegurança alimentar e muitos brasileiros em situação de fome mesmo, né? A tal da insegurança alimentar grave, que é fome. Eu queria muito que a Neném estivesse aqui, porque ela é produtora rural, enfim, ela poderia muito falar das possibilidades, vamos ver ainda se ela consegue entrar. E também dessa questão da fome, né, como quem acompanha o movimento do Sem Terra, enfim, do acesso à terra, da produção, porque o agronegócio e essa agricultura que estão aí hoje configurados dessa forma não alimentam 800 bilhões de pessoas, não alimentam sequer a sua população, né? Porque a gente produz commodity, a gente produz mercadoria, a gente não está produzindo alimento. E o pacote do veneno não é só agrotóxico, ele é isso também. Ele vai representar, no final das contas, isso, mais para essa agricultura e menos para a agricultura que a gente precisa e quer ou deveria querer, né? Ele vai representar mais fome,
mais insegurança alimentar. Né? Acho que a Fran pode falar um pouquinho também sobre isso. Sim, eu só queria dizer que, inclusive, a mesma instituição, né, que lançou esse dado de que o agro brasileiro alimenta o mundo, né, também se manifestou, né, a favor da aprovação do PL do veneno, né. Então, para a gente entender que, inclusive, os dados que são divulgados também tem um viés aí, né, de uma narrativa, né, que é defender, né, esse modelo, né, de agrícola, né, à base da exploração e de uma agricultura quimicamente dependente. E aí, assim, a gente sabe, né, Marina, o quanto que tem sido, inclusive, desafiador para nós, enquanto organizações da sociedade, acessar dados, né, confiáveis, né. Então, inclusive, neste governo atual, né, tem sido muito, inclusive, mais difícil para a gente ter, por exemplo, o número, né, de agrotóxicos, a quantidade, volume de agrotóxicos que está sendo utilizado no país. Então, também é uma estratégia, né, de anular, então, não há, né, fora os casos, né, de intoxicação que são subnotificados, né, o Brasil tem uma grande subnotificação, inclusive, de contaminação e de agrotóxicos, né, fica até difícil para as organizações de saúde, de meio ambiente atuarem medidas, assim, mais judiciais e tudo mais. E é isso, é um modelo, né, que além de usar muito agrotóxico, não produz alimentos, né. A gente teve esse ano o lançamento de um inquérito nacional de insegurança alimentar, né, no país, organizado pela rede Pensan, né, que é a rede, né, de pesquisas em segurança e soberania alimentar, que apresentaram 19 milhões de pessoas no Brasil em situação de insegurança alimentar crítica, grave, né, já na condição de fome. E eu estou aqui no Mato Grosso, né, um dos maiores, né, produtores de soja e de gado, e a população, né, fazendo fila nos açougues para poder receber ossos, né. Então, e ao mesmo tempo você tem uma narrativa midiática, né, de que o agro é pop, é tech, tudo, né. Então, a gente também, nessa luta contra os agrotóxicos, é um embate de narrativas também. Por isso que é importante momentos como esse, para a gente dialogar com a sociedade e ampliar justamente que quem produz alimento é a agricultura familiar, né? E que, né, a gente está vivendo um descaso, né, em termos de omissão do poder público, do Estado, em termos de incentivo. Um exemplo disso foi o veto, né, do PL de apoio à agricultura familiar pelo governo Bolsonaro, agora recentemente, né?